Antes de darmos início à sessão, para a leitura de um trecho da Bíblia, vereador Rodrigo Girardi. Usar e repartir os bens. A riqueza não convém para o homem mesquinho, nem grandes bens para o homem invejoso. Quem se priva para acumular, ajunta para os outros. Serão outros que desfrutarão seus bens. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Com as bênçãos e proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Quero saudar vereadores da bancada do PMDB, vereador da bancada do PR, vereador da bancada do PSDB, vereadores da bancada do PP, saudar também os servidores dessa casa, saudar de uma maneira muito especial as professoras da Escola Estadual José Canelas, professora Jussara Giacomelli, Aida da Rosa e Neuza Frank, que acompanham os alunos das turmas 2M4 e 3M4 do segundo e terceiro ano na disciplina de Sociologia com o projeto Cidadania e Democracia na Escola, eleições 2014, que estiveram se pronunciando aqui na nossa tribuna e manifestações muito bonitas, diga-se de passagem. Quero saudar também a todas as pessoas da nossa comunidade aqui presentes, aqueles que nos acompanham através da Rádio Luz e Alegria, a imprensa aqui presente, Jornal Alto Uruguai e a FWTV, e a todas as pessoas que nos honram com a sua presença nesta noite. Está em discussão a ata de número 1740/2014, da sessão ordinária do dia 2 de setembro de 2014. Não havendo discussão, coloque em votação a ata de número 1740. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário se manifeste. Aprovado com 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Leitura do expediente. Solicito ao seu secretário que faça a leitura da matéria do Poder Executivo do projeto de lei número 106/2014, de 8 de setembro de 2014, que autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de apoio na implantação de projetos no programa Minha Casa Minha Vida, entidades em parceria com a entidade organizadora habilitada ao programa. Projeto de lei número 106/2014, de 8 de setembro de 2014. Autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de apoio na implantação de projetos do programa Minha Casa Minha Vida, entidades em parceria com a entidade organizadora habilitada ao programa. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio em termos de compromisso, de ajuste ou de adesão com órgãos públicos federais, estaduais e instituições autorizadas a operar o programa Minha Casa Minha Vida, criado pela Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de 2009, regulamentado pelo Decreto Federal nº 6.962, de 17 de setembro de 2009, Resolução nº 182 de 2011, do Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social, do Ministério das Cidades, que aprova a criação do programa Minha Casa Minha Vida, de entidades destinadas a pessoas físicas de baixa renda familiar, especialmente com entidade organizadora sem fins lucrativos, habilitada através da Portaria nº 107 de 2013 do Ministério das Cidades. Artigo 2º. Constituirá o objeto de instrumento de que trata o artigo anterior a contratação de operações destinadas à produção de unidades habitacionais para a população de baixa renda, objetivando a redução do déficit habitacional no município, compreendendo as modalidades de habitação urbana e rural. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a aportar recursos financeiros no valor de até R$1.000 por unidade habitacional para uma entidade organizadora habilitada no âmbito dos programas de habitação de interesse social, geridos pelo Ministério das Cidades, direcionados ao atendimento da demanda organizada executada com os recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e do Fundo de Desenvolvimento Social, para a operacionalização e encaminhamento de projetos e documentos junto a agentes financeiros. Parágrafo único. A entidade organizadora deverá prestar contas do valor recebido no prazo de 180 dias, a contar do recebimento do valor, sob pena de devolução do mesmo. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar
em contrapartida em bens ou serviços economicamente mensuráveis para a execução das unidades habitacionais aprovadas para o município, bem como destinar a área para a execução das unidades habitacionais e proceder à regularização de áreas, desenvolvendo todas as ações necessárias ao processo de produção de unidade habitacional. Parágrafo único. O Poder Executivo providenciará a documentação necessária à mencionada regularização. Artigo 5º. Ficam isentos do pagamento de imposto sobre serviços de qualquer natureza as construtoras, associações ou entidades que assumirem a responsabilidade pela construção de unidades habitacionais, através do programa Minha Casa Minha Vida, destinado a famílias de renda de 0 a 3 salários mínimos mensais, em projetos que venham a ser realizados a partir desta data. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Frederico Westphalen, 8 de setembro de 2014. Roberto Ferim Júnior, Prefeito Municipal. Frederico Westphalen. Senhor presidente. Pois não, vereador? Eu gostaria, senhor presidente, que o senhor consultasse os demais pares para que não fosse lido o ofício dos projetos de lei em pauta nesta noite, ou seja, o número dos projetos, o número 106, 107, 108, 109, 110 e 111. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Coloco em apreciação por esse plenário a sugestão do vereador Gildo Musato. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Acatada a sugestão do vereador Gildo Musato, com 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Comunico que esse projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, Comissão de Bem-Estar Social e Comissão de Desenvolvimento Urbano, Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 107/2014, de 8 de setembro de 2014, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de cooperação com a Cressol. Projeto de lei número 107/2014, de 8 de setembro de 2014. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de cooperação com a Cressol. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar termo de cooperação com a Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária, Cressol, pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua Maurício Cardoso, 482, centro, nesta cidade. Artigo 2º. O termo de cooperação de que trata esta lei será por tempo indeterminado, mediante cláusulas e condições, entre as quais constarão as seguintes. 1. Incumbe ao município disponibilizar espaço físico e equipamentos de informática na sede do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, na rua Presidente Kennedy, 1256, nesta cidade. 2. Incumbe a Cressol disponibilizar monitor para ministrar aulas dentro dos projetos sociais na Cressol As Mulheres Cooperam e na Cressol A Melhor Idade Coopera e demais materiais e equipamentos necessários. Artigo 3º. As aulas serão ministradas semanalmente às terças e quintas-feiras, na parte da tarde. Artigo 4º. A Cressol deverá utilizar os bens que lhe forem disponibilizados, zelando pela sua perfeita manutenção, de modo a atender às finalidades sociais a que se destina. Artigo 5º. A execução do termo de cooperação deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Frederico Westphalen, 8 de setembro de 2014. Roberto Ferim Júnior, Prefeito Municipal. Comunico que esse projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação e Comissão de Bem-Estar Social. Comunico também que estão abertas as inscrições para as pequenas comunicações. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 108/2014, de 8 de setembro de 2014, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de cooperação com a entidade civil e da outras providências. Projeto de lei número 108/2014, de 8 de setembro de 2014. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de cooperação com a entidade civil e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar termo de cooperação com o Aeroclube Frederico Westphalen, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o número 87-664-0001-32, com sede na rua Santos Dumont, número 1, nesta cidade. Artigo 2º. O termo de cooperação de que trata o artigo anterior será regido pelo direito administrativo e terá vigência por 5 anos
prorrogável por período igual, mediante cláusulas e condições que venham a salvaguardar o interesse público, dentre as quais deverão constar as seguintes. 1. Incumbe ao município ceder ao Aeroclube um servidor público do seu quadro geral, detentor do cargo de provimento efetivo de vigilante, regime de 40 horas semanais, correndo por conta do ente público de origem ou ônus de arcar com o custo de pagar a remuneração do servidor cedido. 2. Como contrapartida, incumbe ao Aeroclube de Frederico Westphalen: a. Disponibilizar a pista e as instalações ao município, sempre que necessário para realização de eventos oficiais da municipalidade. B. Revitalizar as instalações do aeródromo municipal, realizando melhorias na sua infraestrutura, visando dotar das condições para receber aeronaves. C. Dar seguimento às atividades de formação e treinamento a novos pilotos. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão a conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Frederico Westphalen, em 8 de setembro de 2014. Roberto Falim Júnior, Prefeito Municipal. Comunico que esse projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 109/2014, de 8 de setembro de 2014, que define função como necessidade temporária de excepcional interesse público e autoriza a contratação de servidor em caráter emergencial. Projeto de Lei nº 109/2014, de 8 de setembro de 2014, define função como necessidade temporária de excepcional interesse público e autoriza a contratação de servidor em caráter emergencial. Artigo 1º. É considerado necessidade temporária e de excepcional interesse público, nos termos do artigo 233, inciso 3 da Lei Complementar nº 001/1990, de 20 de agosto de 1990, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Frederico Westphalen, a contratação que visa a atividade relacionada à função de farmacêutico gerente no programa Farmácia Popular do Brasil. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar um servidor em caráter emergencial pelo prazo de 6 meses, permitida uma recondução por período igual, mediante processo seletivo simplificado para a função de farmacêutico gerente. Parágrafo único. O contrato será de natureza administrativa mediante salário mensal de R$ 2.295,13. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Frederico Westphalen, 8 de setembro de 2014. Roberto Falim Júnior, Prefeito Municipal. Comunico que esse projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário e Comissão de Bem-Estar Social. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 110/2014, de 8 de setembro de 2014, que dispõe sobre a necessidade temporária de excepcional interesse público e autoriza a prorrogação de contratação de servidores em caráter temporário e emergencial e dá outras providências. Projeto de Lei nº 110, de 8 de setembro de 2014, dispõe sobre a necessidade temporária e excepcional de interesse público, autoriza a prorrogação de contratação de servidores em caráter temporário e emergencial e dá outras providências. O vice-prefeito no exercício do cargo de prefeito municipal de Frederico Westphalen faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e, em cumprimento ao disposto do artigo 51, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. É definida como manutenção de situação de necessidade temporária e excepcional de interesse público, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e do artigo 233, inciso 3 da Lei Complementar Municipal nº 001/1990, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Frederico Westphalen, a demanda de agentes comunitários de saúde e agentes visitadores do PIN para atender às necessidades dos programas do âmbito do município, bem como a demanda por garis. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar por mais 6 meses os contratos temporários de até 12 agentes comunitários de saúde, contratados mediante processo seletivo simplificado em caráter temporário, emergencial e excepcional, conflito na Lei Municipal nº 3.932 de 2013, de 14 de agosto de 2013. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei, especificamente que refere o artigo 2º, correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias. Artigo 08. Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente. Unidade 0801. Fundo Municipal de Saúde.
Projeto Atividade 0801-2057, Programas Agentes Comunitários de Saúde. Elementos 3190-04-9901, Contrato por tempo determinado. Elemento 3190-30201, INSS Servidores. Órgão 08, Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente. Unidade 0801, Fundo Municipal de Saúde. Projeto Atividade 0801-2049, manutenção das despesas de pessoal. Elemento 3190-04-9901, Contrato por tempo determinado. Elemento 3190-30201, INSS Servidores. No artigo 4º, fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar por mais 6 meses os contratos temporários de até 11 agentes visitadores do PIN, contratados mediante processo seletivo simplificado em caráter temporário emergencial e excepcional, com fulcro na Lei Municipal nº 3.936 de 2013, de 14 de agosto de 2013. Artigo 5º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei, especificamente no que se refere ao artigo número 4, correrão ao conta das seguintes dotações orçamentárias. Órgão 08, Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente. Unidade 0801, Fundo Municipal de Saúde. Projeto de Atividade 0801-2063, manutenção do programa Primeira Infância Melhor. Elemento 3190-04-9901, Contrato por tempo determinado. Órgão 08, Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente. Unidade 0801, Fundo Municipal de Saúde. Projeto de Atividade 0801-2049, manutenção das despesas de pessoal. Elemento 3190-04-9901, Contrato por tempo determinado. Elemento 3190-30201, INSS Servidores. Artigo 6º, fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar por mais 6 meses os contratos temporários até 20 garis, contratados mediante processo seletivo simplificado em caráter temporário emergencial e excepcional, com fulcro na Lei Municipal nº 3.952 de 2013, de 9 de setembro de 2013. Artigo 7º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei, especificamente no que se refere ao artigo 6º, correrão contra as seguintes dotações orçamentárias. Órgão 14, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Unidade 03, Fundo Municipal de Saneamento Básico. Projeto de Atividade 2073, Sistema de Coleta e Tratamento de Lixo. Elemento 3190-04-9902, Contratação por tempo determinado de outros profissionais. Elemento 3190-130201, INSS Servidores. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos à data de 1º de setembro de 2014. Gabinete do Prefeito Municipal de Frederico Westphalen, 08 de setembro de 2014, Roberto Felipe Júnior, Prefeito Municipal. Comunico que esse projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário e Comissão de Bem-Estar Social. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 111/2014, de 8 de setembro de 2014, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de autorização de uso de bem público municipal. Projeto de Lei Municipal número 111/2014, de 8 de setembro de 2014. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de autorização de uso de bem público municipal. O Prefeito Municipal de Frederico Westphalen, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber em cumprimento do disposto do artigo 51, inciso 4, da Lei Orgânica que a Câmara de Vereadores Municipal aprovou e eu sanciono promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar termo de cooperação com a Comunidade Terapêutica Feminina Bárbara Marques, pessoa jurídica de direito privado, registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o número 12.508-757-000170, com endereço na encruzilhada sem número nessa cidade. Artigo 2º. Será objeto do termo de cooperação de que trata o artigo anterior a concessão do uso gratuito da pista asfáltica e demais áreas adjacentes do Parque Municipal de Exposições Monsenhor Victor Batistella, situado na rodovia BR-386, km 32, na data de 12 de outubro de 2014, das 8 às 18 horas, para a realização de encontro de veículos automotores com características diferenciadas, veículos antigos e encontro de som automotivo a ser organizado pela referida entidade. Parágrafo 1. A concessão de uso ficará condicionada à apresentação pela entidade ao município de apólice de seguro cujo valor cubra integralmente possíveis danos morais e materiais causados a terceiros ou ao patrimônio público. Artigo 3º. A entidade autorizada será integralmente responsável civil, material e moral, administrativo e criminal por eventuais danos causados ao patrimônio público ou a terceiros, inclusive espectadores, decorrentes da realização do evento.
Artigo 4º. O Poder Executivo compete disponibilizar guarda e vigilância no portão de acesso do Parque Municipal, exclusivamente durante o horário de realização da atividade, permitindo o ingresso tão somente de pessoas autorizadas pela entidade. Artigo 5º. Após o término do evento, fica a entidade obrigada a devolver ao município as dependências do Parque Municipal de Exposições nas mesmas condições em que as recebeu. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Frederico Westphalen, 8 de setembro de 2014. Roberto Aline Júnior, Prefeito Municipal. Comunico que esse projeto será encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. Matéria do Poder Legislativo. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações número 49 e 50/2014. Indicação número 49/2014. Excelentíssimo senhor vereador Ricardo Leite Júnior, presidente da Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. Os vereadores que essa subscrevem requerem a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, com fundamento nos artigos 160 e 161 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação. Indicam ao senhor Prefeito Municipal que seja reconstruída com urgência a ponte sobre o rio Chiquinha, na localidade da linha Encruzilhada. Justificativo. Justifica-se o referido pedido da reconstrução da ponte sobre o rio Chiquinha com urgência por cruzar diariamente moradores com máquinas agrícolas, carros e até mesmo ônibus escolar, sendo que tal situação oferece grande risco para os transeuntes. Entre outras palavras, a ponte está caindo, não bastando, há também um buraco na parte superior, o que pode provocar um acidente. Com receio de algo acontecer, o senhor Luiz Paulo Kizieski colocou cipós de madeiras para limitar o trânsito, impedindo assim que 2 carros cruzem em cima da ponte, podendo um deles vindo a cair. Vereador Diogo José Duarte, vereador Lídio Pedro Signori, vereador Paulo Ricardo de Lima, vereador Gildo Roque Busato, vereador Vilnei Luiz Jacobini, vereador Ricardo Leite Júnior. Plenário Hilário Piovesan, da Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen, 13 de setembro de 2014. Indicação número 50/2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, vereador Ricardo Leite Júnior. Os vereadores que essa subscrevem requerem a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais com fundamento dos artigos 160 e 161 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação. Os vereadores abaixo assinados indicam ao senhor Prefeito Municipal a necessidade de resolver o problema na rede de esgoto do bairro São José. Justificativo. Com base no artigo 169, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, o saneamento básico compreende o tratamento e a destinação final de esgotos cloacais. Ostenta a proposição em tela com base na necessidade do mesmo. Trata-se de uma rua com condições precárias e possíveis alagamentos nas proximidades da Rua 13, fundos da Escola Municipal Maria Falcon, localizado no bairro São José, devido ao mau cheiro, alagamentos pela razão de esgotos trancados. Observando-se a necessidade da referida indicação, fica solicitada a urgência do tratamento da rede de esgoto. Plenário Hilário Piovesan, Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen, 8 de setembro de 2014. Vereador Ricardo Leite Júnior, vereador Paulo de Lima, vereador Diogo Duarte, vereador Gildo Busato, vereador Lídio Signori e vereador Vilnei Jacomini. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde. Programa Pagamento de Saúde da Família. Valor bruto R$ 16 mil. Competência julho de 2014. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde. Programa Pagamento, Iniciativas e Ações de Vigilância, Prevenção contra AIDS, DST e Hepatites Virais. Valor bruto R$ 6.250. Competência agosto de 2014. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário Fundo Municipal de Saúde. Programa Pagamento e Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade. Valor bruto R$ 3.400. Competência dezembro de 2013. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário Fundo Municipal de Saúde. Programa Pagamento de Saúde Bucal. Valor bruto R$ 4.460. Competência julho de 2014. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário Fundo Municipal de Saúde. Programa Pagamento do Programa Farmácia Popular do Brasil. Valor bruto R$ 12.500. Competência junho de 2014.
Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Beneficiário do Fundo Municipal de Saúde, Programa Pagamento do Piso Fixo de Vigilância em Saúde. Valor bruto R$ 6.284,94. Competência, agosto de 2014. Espaço para as pequenas comunicações. Com a palavra, vereador Gildo Busato. Senhor presidente e mais colegas vereadores, aproveitando esse espaço das pequenas comunicações, queremos transmitir votos de pesar à família do senhor Osmar Molinari pelo seu falecimento. Nós sabemos que na última sexta-feira, o Osmar partiu e todos nós conhecemos quem era Osmar na comunidade de Frederico Westphalen. Nós sabemos o trabalho que ele fazia na comunidade, bem visto por todos. Testemunha está aí de centenas e centenas de pessoas no velório. Então, em nome de todos os colegas vereadores de todas as bancadas, então, votos de pesar então à família do Osmar Molinari. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Nelson Busato. Senhor presidente, colegas vereadores, na mesma linha do Gildo, a gente quer também levar para a família do senhor Pedro Paulo Damo os votos de pesar pelo seu passamento, como também a família Colombo, pelo passamento da senhora Deleze, que aconteceu, ou Denise, como também era chamada. Eu trago aqui alguns convites, lembrando então, primeiramente, cumprimentar ao vereador Gildo Busato, pelo nascimento então do Davi. Então, em nome de todas as bancadas aí, o mais novo aqui da casa, é a segunda vez, Gildo? Então, parabéns aí, que o Davi seja bem-vindo. Eu tenho certeza que vai trazer muita felicidade para os avós, para os pais e para os demais familiares aí. Azar é do Golias, porque o Davi renasceu. Nós temos aí o convite para todos do lançamento da Copa Integração, amanhã à noite, dia 10, no restaurante Oliveira. E que tem a premiação então amanhã com o coquetel, amanhã no restaurante Oliveira. Então todos os vereadores estão sendo convidados. Também para a abertura da Semana Farroupilha, que acontece no sábado. E ainda, no mesmo dia da abertura da Semana Farroupilha, a realização da eliminatória ou classificatória aí do Canto do Barril da música gaúcha, o segundo canto do barril da música gaúcha. O Rotary Clube de Frederico Westphalen também convida para a comenda O Barril, que vai ser realizada no Salão Paroquial no próximo domingo, a partir das 11 horas da manhã. Teremos a apresentação da nova diretoria da União Frederiquense, com o lançamento da campanha Orgulho da Nossa Terra, essa nova gestão 2014-2016, no Salão Nobre da ACI, no próximo dia 15 de setembro, às 17 horas. Um convite especial aos vereadores e também à comunidade. Obrigado, senhor presidente. Aproveitar a oportunidade também fazer um convite em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e o grupo de jovens da UMA de Fred, que tem a honra de convidar a toda essa casa e a nossa comunidade para o 18º Encontro de Jovens, que acontecerá nos dias 13 e 14 de setembro, no próximo final de semana, no Templo Sede, localizado na Avenida João Rodrigues Reis, número 1446, aqui em Frederico Westphalen. Programação a partir no sábado será feita a abertura oficial às 19h30, no domingo às 9h30 da manhã, ao meio-dia será servido almoço e a programação segue pela parte da tarde. Desde já agradecemos e contamos com a presença de todos, pastor Peri Brizola, pastor presidente da Assembleia de Deus, e Daniel Bernardo, coordenador do Departamento de Jovens da UMA de Fred. Vamos para a ordem do dia. Matéria do Poder Executivo. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda número 01/2014, referente ao projeto de lei número 097/2014,
que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de gestão com a entidade civil de natureza filantrópica para operacionalizar e gerir a UPA e da outras providências com a mensagem retificativa número 01/2014. Emenda aditiva ao projeto de lei número 97/2014, de 4 de agosto de 2014, da autoria do Executivo Municipal. Emenda número 01. O vereador que essa subscreve com assento nessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 169 do inciso 3 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 97/2014. Inclui o artigo 2º, o parágrafo único com a seguinte redação. Parágrafo único. O contrato de gestão deverá conter como obrigação da entidade a ser contratada a obrigatoriedade de adequar-se às legislações pertinentes relativas ao Sistema Único de Saúde, no que se refere ao funcionamento das unidades de pronto atendimento, principalmente preconizado nas portarias 342 de 4 de março de 2013, portaria número 4072, de 17 de dezembro de 2010, portaria número 1863, GMMS, portaria número 204, GMMS, de 29 de janeiro de 2007, portaria número 1020, GMMS, de 13 de maio de 2009, portaria número 1809, GMMS, de 11 de agosto de 2009, todas do Ministério da Saúde. Justificativa. Apresenta-se tal emenda, tendo em vista que o presente projeto deve conter linhas gerais do contrato que vai regular as relações entre as partes no gerenciamento da UPA. Tal regramento se faz necessário tendo em vista que o município, ao ser contemplado com a unidade, comprometeu-se a adequar-se ao previsto nas portarias acima mencionadas e mais a legislação pertinente. Sendo tais regras são necessárias constar na contratação da empresa, entidade que gerenciará, atenderá os usuários do SUS que serão atendidos. As portarias a seguir relacionadas devem, assim, fazer parte do regulamento padrão adotado nacionalmente, sendo este um item importante para determinar direitos e obrigações das partes envolvidas, principalmente o cidadão usuário do SUS. Portaria número 342, de 4 de março de 2013, portaria número 342, de 4 de março de 2013, que redefine as diretrizes para a implantação do componente Unidade de Pronto Atendimento, UPA 24 horas, em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências e dispõe sobre incentivo financeiro de investimentos para novas UPA 24 horas, UPA nova e UPA 24 horas ampliadas, UPA ampliada, e respectivo incentivo financeiro de custeio mensal. Portaria número 4072, de 17 de dezembro de 2010, que institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das 3 esferas de gestão. Portaria número 1863, GMMS, de 29 de setembro de 2003, que institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das 3 esferas de gestão. Portaria número 204, GMMS, de 29 de janeiro de 2007, com as alterações e os acréscimos estabelecidos pela Portaria número 877, GMMS, de 23 de abril de 2009. Portaria número 1020, GMMS, de 13 de maio de 2009, que estabelece diretrizes para a implantação do componente pré-hospitalar fixo para a organização de redes loco-regionais de atenção integral às urgências, em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências. Portaria número 1809, GMMS, de 11 de agosto de 2009, que habilitou o município de Frederico Westphalen a receber a UPA. Plenário Hilário Piovesan, 1º de setembro de 2014. Ricardo Ente Júnior, vereador. Coloco. Ok. Pode fazer a leitura da mensagem retificativa. Mensagem retificativa número 001/2014 ao projeto de lei número 97/2014, de 4 de agosto de 2014. Artigo 3º. O município repassará à entidade contratada até o valor de R$ 375.973,08 mensais,
destinados a custear a integralidade das despesas com a gestão e operacionalização da unidade de pronto atendimento UPA de Frederico Westphalen, na forma do orçamento que consta no anexo, que passa a fazer parte integrante desta lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Frederico Westphalen, 8 de setembro de 2014. Roberto Falim Júnior, Prefeito Municipal. Está em discussão a emenda número 01/2014, referente ao projeto número 097/2014. Não havendo discussão, está em votação a emenda número 01/2014, referente ao projeto de lei número 097/2014. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Aprovado com 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda número 02/2014, referente ao projeto 097/2014. Emenda supressiva ao projeto de lei número 97/2014, de 4 de agosto de 2014. Emenda supressiva número 02. O vereador que essa subscreve com assento nessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 169, inciso 3 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda supressiva ao projeto de lei número 97/2014. Suprime o parágrafo 5º do artigo 3º do referido projeto. Justificativo. Apresenta-se tal emenda tendo em vista que se trata do presente projeto de uma relação contratual a ser feita entre o município e uma entidade a ser definida através de processo licitatório ou não, em que o dispositivo do inciso que se propõe a sua supressão prevê a responsabilização subsidiária com a entidade ou empresa que assumir a UPA. Em uma relação negocial entre as duas pessoas jurídicas, onde é contratada sob mediante remuneração a administração de uma unidade de saúde em que terá o poder de mando e gestão, restando tão somente a contratante a fiscalização relativa ao objeto do contrato, que é o atendimento dos usuários SUS dentro do preconizado na legislação pertinente ao caso. Em casos análogos, não é admissível a presença de tal instituto, que no presente caso reveste-se da ilegalidade por prever tal ônus a parte da contratante. Plenário, Hilário Piovesan, 8 de setembro de 2014. Ricardo Dente Júnior, vereador. Está em discussão a emenda número 02/2014, referente ao projeto de lei número 097/2014. Não havendo discussão, está em votação a emenda número 02/2014, referente ao projeto número 097/2014. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Rejeitado com 10 votos favoráveis e nenhum contrário. E nenhum favorável, perdão. 10 votos contrários e nenhum favorável. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres número 077, 085 e 030, referentes ao projeto de lei número 097/2014. Parecer número 77/2014, projeto de lei número 97/2014, mensagem retificativa 01, emenda 01/02/2014. Emenda. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de gestão com a entidade civil de natureza filantrópica para operacionalização e gerir UPA e da outras providências. Relatora, vereadora Loridane Presoto. Manifestação da relatora. Considerando que o projeto de lei visa estabelecer parceria entre os participantes para, no âmbito do SUS, executar atividades de urgência e emergência relacionadas à área de saúde, a fim de melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo sistema de atenção básica de saúde do município. Considerando que, no aspecto formal, o projeto de lei obedece às técnicas legislativas, a relatora da comissão, após devidas ponderações e análise do referido projeto de lei em questão, especialmente quanto ao mérito, emite parecer favorável. É o parecer da sala das comissões 8 de setembro de 2014. Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. Vereador Nelson Busato, vereador Paulo de Lima e vereadora Loridane Presoto.
Parecer número 85, 2014, projeto de lei número 97, 2014, mensagem retificativa e emenda 0102, 2014. Emenda: autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de gestão com entidade civil de natureza filantrópica para operacionalizar e gerir a UPA e dar outras providências. Relator, vereador Paulo Ricardo Dolim de Lima. Manifestação do relator. O projeto de lei em tela autoriza o município a repassar à entidade contratada o valor discriminado no projeto para custear despesas da gestão operacional da UPA, unidade de pronto atendimento. Orçamentos constados nos anexos 1 e 2 do projeto em questão. O relator da comissão, após devidas ponderações e análise do referido projeto de lei em questão, especialmente quanto ao mérito, emite parecer favorável. É o parecer sala das comissões 8 de setembro de 2014. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Vereador Paulo de Lima, vereador Lídio Signori e vereador Marcos Ceruti. Parecer número 30, 2014, projeto de lei número 97, 2014, mensagem retificativa 01, 2014 e emenda 0102, 2014. Emenda: autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de gestão com entidade civil de natureza filantrópica para operacionalizar e gerir a UPA e dar outras providências. Relator, o vereador Vilnei Luiz Jacobim. Manifestação do relator. Considerando que trata de um esforço conjunto dos poderes propiciar ao funcionamento da UPA e, através da autorização legislativa, procederá à chamada pública a fim de celebrar contrato de gestão para início das atividades da mesma, considerando que a UPA foi uma grande conquista dessa comunidade, mas que só proporcionará a legitimidade desta conquista com a entrada em funcionamento, considerando que foram realizados debates com a sociedade organizada, sendo amplamente apresentado a todos os interessados pela saúde pública do nosso município, considerando que trata-se de mais um serviço público de saúde a ser colocado à disposição da comunidade frederiquense, essa relatoria de parecer favorável à aprovação do projeto de lei em questão. Sala das comissões, 8 de setembro de 2014, vereador Edson Dalmolin, vereador Rodrigo Girardi e vereador Vilnei Luiz Jacobim. Comissão de Bem-Estar Social. Coloco em discussão o projeto de lei número 097/2014, com a mensagem retificativa número 001/2014. Não havendo discussão, está em votação o projeto de lei número 097/2014, de 14 de agosto de 2014. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Aprovado com 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Comunico a retirada de pauta do projeto de lei número 102/2014, de 1º de setembro de 2014, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo ou escritura pública de concessão real de uso ou concessão de direito de superfície a título de incentivo com a empresa industrial NIC Coleta de Resíduos Limitada, ME, para que possamos fazer a correção do parecer nas comissões. Comunico que ele retornará na próxima sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres número 086 e 083 e da mensagem retificativa número 01/2014 do projeto de lei número 103/2014. Parecer número 86/2014, projeto de lei número 103/2014 e mensagem retificativa 001/2014. Emenda: autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio de cooperação com o Centro de Tradições Gaúchas, Rodeio da Querência e da outras providências. Relatora, vereadora Loriane Cresoto. Manifestação da relatora. Considerando que o projeto de lei está de acordo com a lei orgânica municipal e obedece às técnicas legislativas, considerando que o projeto de lei visa valorizar a cultura gaúcha e levar o nome do nosso município para outras localidades, a relatora da comissão, após devidas ponderações, análise do referido projeto de lei em questão, especialmente quanto ao mérito, emite parecer favorável. É o parecer sala das comissões 8 de setembro de 2014. Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. Vereador Nelson Busato, vereador Paulo de Lima e vereadora Loriane Cresoto. Parecer número 83/2014. Projeto de lei número 103/2014 e mensagem retificativa número 001/2014.
Emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio de cooperação com o Centro de Tradições Gaúchas, Rodeio da Querência e da outras providências. Relator, vereador Marcos Ceruti. Manifestação do relator. O projeto de lei tela celebra o convênio com o CTG Rodeio da Querência, disponibilizando o valor de R$35 mil para despesas de realização do acampamento farrapo e R$27 mil para invernada artística. O relator da comissão, após devidas ponderações a mais do referido projeto de lei em questão, especialmente enquanto ao mérito, emite parecer favorável. É o parecer, sala das comissões, 8 de setembro de 2014, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Vereador Paulo de Lima, vereador Lídio Signori e vereador Marcos Ceruti. Está em discussão o projeto de lei número 103/2014 com a mensagem retificativa número 01/2014. Não havendo discussão, está em votação o projeto de lei número 103/2014 com a mensagem retificativa número 01/2014. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Aprovado com 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres número 088, 086 e 021, referentes ao projeto de lei número 105/2014. Parecer número 88 de 2014, projeto de lei número 105 de 2014, emenda, altera o dispositivo de lei municipal e da outras providências. Relator, vereador Nelson Busato. Manifestação do relator. Considerando que o projeto de lei em questão trata sobre licenciamento ambiental, concedendo 80% de descontos nas taxas de licenciamento para novas atividades da área civil, pastoril e industrial, assim incentivando a produção. O relator da comissão, após devidas ponderações e análise do referido projeto de lei em questão, especialmente quanto ao mérito, de parecer favorável. É o parecer, sala das comissões, 8 de setembro de 2014. Comissão de Constituição, Justiça e Legislação. Vereador Nelson Busato, vereador Paulo de Lima e vereadora Loridane Presoto. Parecer número 86 de 2014, projeto de lei número 105 de 2014. Emenda. Altera o dispositivo da lei municipal e da outras providências. Relator, vereador Paulo Ricardo Blanco Lima. Manifestação do relator. O projeto de lei em questão concede 80% de desconto nas taxas de licenciamento ambiental para novas atividades agrocivil, pastoril e industriais de porte mínimo, pequeno, médio, grande e excepcional. O relator da comissão, após devidas ponderações e análise do referido projeto de lei em questão, especialmente quanto ao mérito, emite parecer favorável. É o parecer, sala das comissões, 8 de setembro de 2014, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Vereador Paulo de Lima, vereador Lídio Signori e vereador Marcos Ceruti. Parecer número 21 de 2014, projeto de lei número 105 de 2014, emenda. Altera o dispositivo de lei municipal e da outras providências. Relator, vereador Edson Augusto da Mãe. Manifestação do relator. Considerando que trata-se de um projeto de lei de incentivo à produção através da concessão de descontos de licenças ambientais, esta relatoria de parecer favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, 8 de setembro de 2014, vereador Edson Dalmolin, vereador Diogo Duarte e vereador Gil Busato. Está em discussão o projeto de lei número 105/2014. Com a palavra, vereador Edson Dalmolin. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que aqui hoje está presente, nos acompanha também pelo rádio. Não podia furtar, falar um pouquinho sobre o trabalho feito na comissão, saber que esse projeto é fruto de uma cobrança que aconteceu aqui nessa casa, no momento que o vereador Gildo, na parte da manhã, duas terças-feiras atrás, se não me engano, faz pouco tempo, 2 semanas atrás, eu estava na casa, o vereador Gildo me procurou, preocupado, o vereador Lídio também se encontrava aqui, preocupado com
com as taxas dos licenciamentos. E havíamos aprovado, faz pouco, uma mudança em toda a parte do licenciamento, e no momento que aprovamos, não nos demos conta que havia um decreto que estava em vigor que fornecia esses descontos. Quando foi reformulada a lei, automaticamente aquele decreto passou a não ter mais vigor, e a prefeitura não poderia conceder o desconto porque o decreto não estava com sua vigência. No momento que fui indagado pelo vereador Gildo e pelo vereador Lídio, imediatamente ligamos para o secretário do Meio Ambiente, Ivan Viana, ele veio a essa casa, discutimos e ele nos acalmou e disse que já estava formalizando esse novo projeto de lei para encaminhar a casa, e realmente isso retornou uma boa brevidade. Então a gente traz os parabéns ao Poder Executivo, que soube atender um pedido dos vereadores dessa casa para que se estabelecesse novamente o desconto, e vejo que esse desconto ele incentiva, sim, com certeza, que novas empresas se instalem, porque são para as novas licenças, né? Então veja que as empresas que estão nos ouvindo através do rádio, temos um desconto que passará a ter vigor assim que essa casa aprovar, e 80% nas licenças ambientais iniciais. Então, a gente clama a todos os vereadores pela aprovação do projeto de lei. Com a palavra, vereador Gildo Busato. Senhor presidente, mais colegas vereadores, acompanhando atentamente o raciocínio do colega vereador Damorim, realmente, vereador Giacomini e demais vereadores, lembro muito bem, há uns 2 meses atrás, o vereador Giacomini, conversando com nós, falou do reclamo, podemos dizer assim, dos agricultores, principalmente na construção de novas pocilgas, que as taxas eram muito altas, muito elevadas, e nós, no momento que nós discutimos e aprovamos o projeto de lei anterior, vereador Giacomini, não vimos esse desconto de 80% que existia realmente. Então, como é que estava acontecendo, e os agricultores tinham razão de reclamar, vereador Giacomini e demais vereadores. Tinha o desconto de 50% sobre as taxas. E anteriormente, então, tinha o desconto de 80%. Daí, algumas taxas se tornaram mais caras do que antes. E nós discutimos muito, o vereador Damorim e mais vereadores, naquele projeto, e nós analisamos, e vimos que quase todas as taxas baixou o seu valor. E nós não notamos esse desconto de 80% no projeto anterior, e o pessoal estava cobrando na prefeitura, legalmente, né, perante o projeto de lei, 50% de desconto. E o berro veio, o vereador Giacomini, o grito veio, e realmente nós fomos ver, e aqui o vereador Damorim tem razão, o vereador Giacomini. Quando nós ligamos para o secretário do Meio Ambiente, ele veio aquele dia de manhã, trocamos ideia, o vereador Lídio estava presente, ficamos aí 2 horas na sala, e garantiu para nós que estava montando um novo projeto de lei junto com o Executivo, para vir, então, beneficiar não só os agricultores, todas as empresas. Eu falo mais em nome dos agricultores, que o reclamo era muito grande. E o vereador Giacomini tem razão, os agricultores estavam reclamando, e com razão, que as taxas estavam muito elevadas. Senhor presidente, agora, com a discussão desse projeto, com a votação desse projeto de lei, com certeza os agricultores, os empresários vão ficar felizes e contentes. As taxas vão ficar realmente acessíveis e eles podem montar as suas empresas. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Nelson Busato. Apenas para complementar o que os vereadores disseram, esse projeto, inclusive, ele engloba mais, né, porque antes falava em médio, grande e excepcional. Agora, então, mínimo e pequeno. Então, agora engloba a todos os segmentos, e isso é importante. Não havendo mais discussão, coloco em votação o projeto de lei número 105/2014. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado com 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Não havendo inscrições para explicações pessoais, quero aproveitar essa oportunidade, já que na semana que passou nós tivemos na tribuna desta casa alguns jovens convocando a nossa comunidade para que participasse do processo de votação, com a intenção de termos um plebiscito por uma constituinte exclusiva. Trago-lhes neste momento o resultado final da votação do plebiscito constituinte, organizado pelo Comitê de Frederico Westphalen. Foram um total de 1.262 votos,
sendo 1.192 sim, ou seja, 1.192 favoráveis, 61 votos contrários, 61 votos negativos, 7 brancos e 2 nulos. Então trago assim para todos os que participaram e votaram pelo plebiscito por uma constituinte exclusiva. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.